Então eu quero que você abra agora a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 20. Livro de Apocalipse, ou Revelação, capítulo 20, versos de 1 a 6. É o último livro da Bíblia, diz assim a palavra de Deus. No meu título em negrito está assim, os 1000 anos, a primeira ressurreição. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo. Satanás, né? O diabo, Satanás, né? Na verdade ele está falando uma mesma coisa, né? Ou seja, a antiga serpente, diabo e Satanás é a mesma pessoa. E o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs os selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que seja solto por um pouco tempo. Vi também tronos, e nesses assentaram-se aqueles os quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus. E proclamada a palavra de Deus, estes são os que não adoram a besta nem a sua imagem, e não receberam a marca na testa e na mão, e vieram e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completasse os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, aqui está a tua palavra, Espírito de Deus. Nós dependemos do Senhor para entender. Abra mentes e corações, que nada venha roubar essa semente nossa, que nada nos distraia, que nada absolutamente, ó Deus, roube a nossa atenção dessa palavra semeada em nós. Eu te peço que o Espírito Santo de Deus prenda as nossas atenções, mas também os nossos corações, e nos cative essa palavra, nos cative ao poder dele, nos cative ao poder de Cristo, para a honra e glória do Filho somente. Amém. Bom, por que é importante você entender escatologia? A palavra escatologia, já falei para vocês, é o estudo das últimas coisas, né? Nós estamos fazendo isso na Escola Bíblica Dominical e à noite. Por que é importante você entender isso? O que isso tem a ver com o seu dia a dia? O que o final dos tempos tem a ver com o seu trabalho amanhã, segunda-feira, ou você ir para a escola estudar? Bom, em primeiro lugar, para que você saiba que os nossos inimigos, que é a carne, o diabo e o mundo, são também os inimigos de Deus. E esses inimigos serão um dia derrotados, subjugados para sempre. Isso é importante porque você vai conseguir vitória sobre esses 3 inimigos, a carne, o diabo e o mundo, não na força do seu braço, mas no poder de Deus. Irmãos, não se engane, Satanás tem sim um certo poder, o mundo tem a sua influência, a nossa carne também se manifesta, mas única e exclusivamente, somente Deus pode vencer esses poderes. Isso significa então que a sua motivação deveria ser assim: Deus vai fazer justiça, Deus vai fazer com que tudo isso se resolva, Deus vai fazer com que os meus inimigos sejam finalmente vencidos. Isso tem que te trazer paz, alegria e motivação para viver a vida, entendeu? Por isso você tem que saber a escatologia para a sua vida diária. Segundo aspecto, é importante você saber porque não é só uma mera curiosidade do que vai acontecer lá na frente, não tem que ser uma mera curiosidade do seu coração, uma especulação do que virá, não é isso. Mas é importante porque você deve perseverar até o fim. E eu falei para os irmãos que, né, se a gente fosse colocar um tema para esse ano, eu sei que muitas igrejas fazem isso, não é o nosso caso, mas se eu fosse dar uma ênfase, a ênfase é perseverar. Esse ano, 2024, eu quero inculcar na mente de vocês a perseverança da necessidade, quão é importante. Porque certa vez eu vi uma frase interessante que ela fala o seguinte: mais importante do que você começar bem é você terminar bem. Tem muita gente que começou bem a carreira cristã, mas não concluiu. Tem muita gente que começou bem a vida cristã, mas não está olhando a linha de chegada, a conclusão. Isso é fundamental.
Então você precisa conhecer a escatologia por uma questão de paz e justiça que Deus vai trazer. Você precisa conhecer a escatologia por causa que você precisa perseverar olhando a linha de chegada final. E é importante você saber de escatologia, que é o estudo do final das últimas coisas, porque você, na verdade, deve ter uma esperança em meio ao mundo caótico. Irmãos, não se engane, nós vamos ver uma das posições teológicas aqui. O mundo não vai melhorar, o mundo vai piorar. E ao piorar, você pode viver a vida sem esperança. Do tipo assim, nossa, não, está muito ruim, eu quero ir embora desse mundo logo. Está muito ruim, eu quero que Jesus volte. Isso tem que ser uma expectativa mesmo do seu coração. Então, assim, não espere muito que as coisas vão ser a mil maravilhas. Para o crente que eu estou falando, para o crente fiel, vai ser cada vez mais difícil. E isso tem que, na verdade, não roubar a sua esperança, mas uma esperança de que a eternidade é algo infinitamente melhor, ok? Baseado, então, nessas três coisas, agora a gente vai entrar na pregação de hoje. E a pregação de hoje não tem que ser acúmulo de conhecimento. Na verdade, pregação nenhuma deve ser isso, apenas isso. Claro que envolve conhecimento. Mas não deve ser interessante para matar a sua curiosidade. A pregação de hoje tem que ser vida para o seu coração, e todas as pregações, na verdade, precisam ser assim. A Bíblia tem que ser encarada como esse livro de vida, poder de Deus para transformar a sua vida. E a Bíblia, então, tem que ser encarada assim, como tal. E ao lermos esse texto, qual que é o contexto aqui? João tem uma preocupação não cronológica com Apocalipse. Então, quando você lê Apocalipse, você não vai ler assim, ó, capítulo 1, 2, 3, até o 21 ou 2, né? Até o 22. Você não vai ler cronologicamente, capítulo por capítulo, achando que é uma sequência. Grave isso, que é muito importante. Se você gravar isso, você já vai entender boa parte do Apocalipse. Apocalipse é feito de ciclos. É uma história que ela é contada e repetida várias vezes, de maneiras diferentes. Então ela tem 7 ciclos, tá? 7 vezes a mesma história é contada de maneira diferente, com personagens diferentes, com figuras diferentes. Só de você já entender isso, já muda a sua vida, como você lê Apocalipse. Você não vai ler do capítulo 1 ao 22, numa sequência lógica, você vai ler através de ciclos, e João está contando e repetindo esses ciclos 7 vezes. Isso em todo o livro. E a gente aqui já tratou sobre o anticristo, novos céus e nova terra. Já falamos um pouquinho da marca da besta. O pastor James trouxe sobre as igrejas do Apocalipse. E hoje eu quero falar sobre uma palavrinha chamada milênio. O que é milênio? O que tem a ver com milênio? Gente, só nesse capítulo de Apocalipse capítulo 20, que é tratado do milênio em toda a Bíblia. Você não vai ver esse tema em outro lugar da palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, esse é o único texto, o único capítulo que vai tratar desse assunto sobre o milênio. E o que é o milênio? 1000 anos, só isso. A diferença é que você tem que entender que para algumas pessoas esse milênio é literal, 1000 anos literais. Para outras pessoas isso é figurado. Basicamente, esses 1000 anos, a diferença entre as posições escatológicas é essa. Vai ter mais uns detalhezinhos, mas o básico é isso. Para uns é literal, para outros são figurativos, né? Esses 1000 anos. Eu queria pedir que a Helena então passasse essas visões do milênio. Pode passar mais uma. Essa aqui é uma visão bem tranquila, olha só. Vamos imaginar, aqui é a cruz de Cristo, né? Jesus vem, morre na cruz, vai para o céu. E esse espaço aqui, volta aqui, Helena. Então, da cruz de Cristo, esse tracejado preto aqui que você está vendo, ele é o que a gente está vivendo hoje, né? Então, a igreja do Novo Testamento começa aqui e nós estamos vivendo aqui. Para essas pessoas que têm essa visão, vai haver uma grande tribulação, Jesus volta, né? A segunda vinda dele acontece, e aí vai ter 1000 anos literais até o dia do julgamento final. Beleza? Primeira visão. Que é o quê? Pré-milenismo, de pós-tribulação. Pode ir, Helena, o próximo. Bom, aqui é um pré-milenismo de pós-tribulação, mas ele é o seguinte, tem um arrebatamento no meio. Então nós estamos vivendo aqui, aí vem aquela primeira vinda de Jesus, onde é secreto, alguns vão, outros ficam, acontece um arrebatamento, aí tem 7 anos de grande tribulação, 7 anos literais mesmo, cronológicos, de 1 a 7, onde 3 anos e meio o anticristo é bonzinho,
Porque você imagine só, teve um arrebatamento, muita gente sumiu, o mundo está um caos. Aviões caíram, carros bateram, pessoas sumiram, ninguém sabe o que aconteceu. E aí o anticristo vem como esse governante maior e tenta colocar paz no mundo. Gente, calma, um líder mundial vai tentar colocar, ordem nas coisas. E aí durante os 3 primeiros anos e meio é de muita paz. Só que durante os outros 3 anos e meio é perseguição aos crentes que ficaram, aos crentes que não foram fiéis. Perseguidos, torturas, morte, o anticristo se revela. Aí Jesus vem com a igreja e todo mundo, leva todo mundo para o céu, acontece 1000 anos literais e tem o juízo final. Beleza? Essa é uma outra visão. Próximo. Esse é o pós-milenismo. O que é o pós-milenismo? Eles acreditam que a gente está vivendo esse mundo, está vivendo, e aí vai chegar um ponto de que haverá um tempo, conforme vai chegando perto do final, que as coisas vão melhorar muito. Que o mundo inteiro vai ser tão evangelizado, tão cristianalizado, vai se tornar cada vez mais cristão, ao ponto do mundo se tornar melhor. Essa terra vai ficar muito boa. Então nós vamos ter paz, prosperidade. O pecado não vai estar ausente, o pecado vai estar presente. Só que vai ser uma mil maravilhas. Sabe aquela coisa assim que vai melhorando cada vez mais? O progresso humano melhorando, a saúde, menos violência, as pessoas mais inteligentes, mais amorosas. O pós-milenista acredita que durante esses 1000 anos aqui vai ter tempos de paz e melhora para o mundo. E aí quando o mundo estiver muito cristianizado, muito abençoado, muito poderoso, Jesus vem e aí tem um julgamento final ao mesmo tempo, simultâneo. E por fim, passei Helena, nós nos encaixamos nessa linha teológica que é chamada de amilenismo. Que na verdade não seria o termo muito correto, seria talvez um milênio não literal ou um milênio simbólico. Nós cremos no milênio, tá, irmãos? A gente só não crê na literalidade desse milênio. Então, talvez amilenismo não é o termo adequado, mas sim um milênio, vamos assim dizer, figurativo, Então nós estamos vivendo esse milênio hoje, Jesus já reina, Jesus é Rei e Senhor, nós já experimentamos um pouco desse reino, e vai ter uma hora que Jesus vai voltar. E aí na sua segunda vinda, tem o julgamento final, e nós vamos ver eternamente naquela partezinha ali da barra amarela. Entenderam? É relativamente simples, mas é muita informação. Mas é simples, tá? É simples. Bom, e o nosso ponto aqui, na verdade, não é ficar preso a essas diferenças não, tá? Eu quero que, para você entender o milênio, é preciso você ter algo na cabeça. Como a gente falou que o Apocalipse não é sequencial, capítulo por capítulo, o capítulo 19 e o capítulo 20, eles não entram em sequências, do tipo assim, aconteceu esse evento, o próximo é esse. Não. Nós cremos nessa ciclicitude, nesse termo cíclico de 7 ciclos de Apocalipse que estão acontecendo. E o capítulo, então, 19 e 20 é apenas uma recapitulação de uma história que já aconteceu lá no capítulo 12. Então, para aqueles que acreditam na sequência desses 2 capítulos, há um evento cronológico de ordem. Mas nós não cremos assim. Por quê? No capítulo 19, e aí Helena, deixa eu ver se eu passa aí para mim, ver se é isso mesmo. Não, pode pausar aí. No capítulo 19, nós temos um pano de fundo do livro de Ezequiel. Eu não vou pedir para você abrir, porque eu quero ler com vocês. Poucas vezes eu projeto texto, Olha só o que está escrito, olha. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor, dize às aves de toda espécie, de todos os animais do campo, ajuntai-vos, vinde, ajuntai-vos de toda parte para o meu sacrifício, que eu oferecerei por vós, sacrifício grande dos montes de Israel, e comereis carnes e bebereis sangue. Olha só, Deus está chamando para que as aves do céu venham comer carne e beber sangue de pessoas. Comereis a carne dos poderosos. Imagina um monte de gente morta, um monte de rei morto, governante morto, e Deus chamando as aves do céu para comer aquelas carnes e beber daquele sangue. Comereis a carne dos poderosos, bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes, dos novilhos, todos engordados em Bazã. Do meu sacrifício que oferecerei por vós, comereis gordura até vos fartardes, beberei o sangue até vos embriagardes. A minha mesa, vos fartareis, de cavalos, de cavaleiros, de valentes, de todos os homens de guerra, diz o Senhor. Manifestarei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo que eu tiver executado na minha mão.
sobre elas estiver descarregado. Ou seja, Deus está falando algo que ia acontecer, né? E agora vamos ler o capítulo 19. Passa aí, Helena. O capítulo 19 de Apocalipse, vê se não é um espelho do que a gente acabou de ler. Vi do céu, e eis um cavalo branco, é Jesus, né? Está montado nesse cavalo. O seu cavaleiro se chama Fiel, Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça há muitas diademas, ele tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. Seguiram nos exércitos que há no céu, montados nos cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo os regará com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, no furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Próximo. Então vi um anjo que posto em pé, agora começa, olha só. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam no meio do céu, olha só. Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis. As aves do céu comendo as pessoas mortas. Carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montando no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, olha só, a besta foi aprisionada, com ela o falso profeta que com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes dos mortos com espadas que saíram da sua boca, que é aquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Irmãos, esses dois textos, Ezequiel e Apocalipse 19, estão interligados, um é pano de fundo para o outro, para mostrar a vitória de Deus sobre os seus inimigos, ok? A vitória final. Então é a mesma história contada lá em Ezequiel e Apocalipse 19, ok? Mesma história. Panos de fundo parecidos. E aí, por que o capítulo 19 fala da besta e do falso profeta? Está contando uma parte da história. Só que o capítulo 20 começa um julgamento sobre um outro inimigo de Deus, que nós vamos ver agora. Então, irmãos, o pano de fundo aqui para a gente entender é que o capítulo 19 e 20, eles não estão sequenciados necessariamente. Mas o capítulo 20 mostra a continuidade de um julgamento, entende? É a continuação de um julgamento, não um novo capítulo, não novas coisas, mas a sequência de um julgamento e de um juízo de Deus, que ele é descrito lá em Ezequiel, ele é descrito no capítulo 19 e ele é continuado no 20. Entenderam? Estão entendendo? O mesmo julgamento descrito em Ezequiel 39 é o mesmo de Apocalipse 19, e ele é continuado no 20 no sentido da mesma história. É como se João estivesse contando a mesma história mais de uma vez, só que agora pela última vez, com a vitória sobre o último inimigo de Deus. Então, esses dois capítulos é o resumo de Ezequiel 39, e eu acabei de comparar então esses capítulos, ok? E agora, o capítulo 19 e 20, então, está repetindo algo que aconteceu no capítulo 12 de Apocalipse. E aqui ele vai mostrar algumas figuras que lá no 12 é mostrado e aqui é pouco mostrado, vamos assim dizer. Pode passar. Comparando então o capítulo 12 com o capítulo 20 de Apocalipse. Passa aí. Aqui em Apocalipse 12 está escrito o seguinte, ó, e viu-se outro sinal no céu. Eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças, 10 chifres e sobre as suas cabeças 7 diademas. Esse aqui é uma figura de um dos grandes inimigos de Deus, que estava junto com o último inimigo, que nós vamos falar a ele, e esse último inimigo, junto dele estava esse dragão. Um dragão, então, que tinha 7 cabeças, era vermelho, 10 chifres, e ele tinha diademas. Esse é o que o capítulo 12 está descrevendo, e no capítulo 19 é a morte desse inimigo, né? Vamos assim dizer. Próximo, Helena. O outro inimigo é esse que é a besta que sai do mar.
E aí o capítulo 13, versos 1 e 2 diz: E eu me pus sobre a areia do mar, vi que subiu do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre a cabeça um nome de blasfêmia. Havia vários nomes de blasfêmia em cada uma delas. E a besta que vi, semelhante a um leopardo, os seus pés, semelhante a um de urso, né, e a sua boca como um de leão. Então, isso aqui é uma tentativa de você descrever esse outro inimigo de Deus. Não só o dragão de 7 cabeças, mas a besta também com as suas 10 diademas, né, e suas 10 cabeças, 7 cabeças, né, perdão, 10 chifres, ok? Próximo. E o último, então, é esse inimigo, que é uma besta também, além da besta, ela emerge agora da terra. Nós vimos um dragão com 7 cabeças, nós vimos uma besta que emerge do mar, e nós vimos agora um outro inimigo que emerge da terra. E vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres semelhantes aos do cordeiro, falava como um dragão, e exerce o poder da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até o fogo faz descer do céu à vista de todos os homens. Irmãos, esse daqui vai enganar muita gente, porque ele vai fazer muitos sinais e prodígios, ok? Bom, pode passar, Helena. Bom, e aí, meus irmãos, nesse mesmo capítulo 12, há uma outra figura de uma mulher. E essa mulher, então, está pelejando contra aqueles inimigos. Lembra aqueles 3 inimigos que nós vimos? O dragão, a que saía do mar e a que saía da terra. Essa mulher está indo pelejando contra esses 3 grandes inimigos. Estou contando a história bem resumidamente. E essa mulher é descrita em Apocalipse 12, versos de 1 a 5, assim: uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa com 12 estrelas sobre a sua cabeça. Estava grávida, e com as dores de parto, ansiava dar à luz. O que te lembra disso aqui? Uma mulher, né, tentando dar à luz, e o inimigo furioso contra ela. Viu-se outro sinal do céu, eis que era um grande dragão vermelho, tinha 7 cabeças, 10 chifres, sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. O que é isso aqui, irmãos? O próprio Satanás, né? Quando ele cai do céu, ele leva 1/3 dos anjos que viram os demônios, e essa parte está sendo descrita. Helena, volta. Isso, obrigado. Lançou sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando à luz, lhe entregasse o filho. Deu à luz a um filho homem, que há de reger todas as nações, que, irmãos, com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Em outras palavras, Apocalipse 12, Apocalipse 19 e 20 está descrevendo a mesma batalha, dos mesmos guerras, só que figurativamente diferente um do outro, entende? Por isso que ele é cíclico. Apocalipse 12 contou a mesma história, Apocalipse 19 e 20 conta a mesma história, só que com figuras diferentes. Por isso que eu usei o 12 e o 19 e 20 para você ver o mesmo ciclo de história, mas contados com figuras distintas. Retomando, claro, também Ezequiel. E nessa batalha aqui, irmãos, há o vencimento do filho. Por mais que o dragão tente impedir o nascimento do filho, o filho prometido da mulher vem, ele nasce. E então ele é expulso e tem as suas ações limitadas. Então, nesses 2 capítulos que a gente viu, o dragão antigo é chamado de serpente, Satanás, diabo. Por isso que a Bíblia não usa o termo Lúcifer. Para de usar esse termo. Esse termo não é bíblico. Porque é um anjo de luz. Só King James, há muitos anos atrás, usou o termo Lúcifer. Então você não use mais esse termo. Quando você vai se referir ao seu inimigo, né, é o diabo mesmo, é Satanás e a antiga serpente ou enganador, príncipe da potestade do ar. Tudo isso, o pai da mentira, né, tudo isso se refere a Satanás. Então, no capítulo 12 são descritos eventos de morte, e que esses eventos que acabaram culminando, né, no nascimento do filho, mostra exatamente Jesus. Jesus, que após a sua morte, ressurreição e ascensão, ele é levado aos céus, ele é vitorioso e toma o livro de Deus, assume os decretos de Deus e os selos começam a se abrir, conforme a gente vê lá no início do livro de Apocalipse. Logo então, quando Cristo sobe aos céus, irmãos, Satanás perde um poder que ele detinha.
Satanás tinha um certo poder, mas quando Cristo vem, nasce, morre, ressuscita e sobe aos céus, Satanás é limitado neste poder. Ele passa agora a ter uma certa limitação de atuação. Então, essa primeira batalha, irmãos, verdadeira, aconteceu quando Jesus veio pela primeira vez. A segunda vez, nós lemos aqui, se eu não me engano, o texto de 2 Pedro, eu não me recordo agora. Lembra quando eu prego para vocês que quando Jesus vem pela segunda vez, ele consegue destruir os inimigos dele com o sopro da boca dele? Não tem batalha, não tem guerra. Quando Jesus voltar, é no sopro da boca dele que todos os inimigos vão cair. Só pelo fato dele vir e com a sua boca, todos os inimigos serão destruídos. Não vai ter guerra, não vai ter batalha, não vai ter Armagedon, igual aquela planície que eles falam, né? Aquela guerra ali, meus irmãos, não vai acontecer porque Deus é infinitamente maior e superior a Satanás. O conflito que houve aqui, de certa maneira, foi aqui descrito em Apocalipse, do qual, na verdade, foi quando Jesus já veio na primeira vez, na sua morte, ressurreição e ascensão aos céus. E agora, então, nós vamos começar, de fato, a expor o texto. Eu precisei fazer toda essa introdução para você entender que Apocalipse não é a sequência, mas são ciclos de histórias contadas de maneira distintas, né, com figuras distintas. E o texto começa o seguinte: então vi descer. Toda vez que João usa esse termo, então vi, na maioria das vezes, João está recapitulando um ponto da história. João está recapitulando algo que aconteceu, não necessariamente um avanço temporal na história, né? Ele está recapitulando algo. E exatamente por isso que a gente entende que o capítulo 20 está retomando os eventos do 12. Novamente, estou repetindo isso, né? E Apocalipse, então, repete essa ideia, irmãos, 7 vezes durante o seu livro, de uma única batalha final. Esse ciclo é repetido 7 vezes. O mundo não vai acabar 7 vezes. Não vai ter 7 batalhas finais. É Apocalipse repetindo uma mesma e única batalha final 7 vezes repetidas. E aqui é o final dessa história, vamos dizer, o final dessa batalha sendo repetido de novo. Então essa batalha, que ela é repetida várias vezes, acontece em Apocalipse no capítulo 1, no capítulo 6, no capítulo 11, capítulo 14, capítulo 16, 19 e agora no 20. A mesma batalha sendo repetida 7 vezes, sendo mencionada. Então quando ele fala, então vi descer do céu, é uma repetição. E aí ele fala o seguinte, o que ele fala? Ele fala que desce do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Então esse anjo tem 2 objetos na mão, uma chave e uma corrente. Com essa corrente, a Bíblia fala que ele amarra o dragão, apesar de eu não ter colocado aqui, né? Mas tem essa figura do anjo amarrando, acorrentando aquele grande dragão, que vocês viram aqui, né? Que tinha 7 cabeças, que é Satanás. E com aquela chave que ele está na mão, ele abre o abismo, lança Satanás lá dentro, acorrentado, para que ele não enganasse mais as nações, até completar os 1000 anos. Ou seja, o que está sendo descrito aqui, irmãos? Quando Jesus vem, e aquela mulher do sol, né, que está sobre a lua, Jesus vem, ele amarrou Satanás, Satanás foi amarrado, ele foi lançado nesse abismo hoje, e ele tem essa limitação de poder por conta de tudo aquilo que Jesus fez. Jesus então está roubando uma autoridade que Satanás tinha até então de agir meio que livremente. Porque, irmãos, quando Jesus chega, não acontece muita expulsão de demônio? Quando Jesus chega, não acontece muitas manifestações. Quando a igreja, né, começa a sua obra, não começa muitas manifestações de possessão e tal. Então Satanás agora começa a ser refreado, limitado naquela autoridade que meio que ele agia uma certa liberdade, né? Então quando esse anjo vem, desce, tranca e joga Satanás, então está limitando o poder dele. E nesse momento então, quando ele fala, né, para que não enganasse mais as nações até que se completasse os 1000 anos, é o que a gente está vivendo hoje. Esse tempo de 1000 anos figurativo. Nós já estamos vivendo, Satanás tem uma certa limitação de ação, porque o anjo foi lá, abriu com aquela chave o abismo, joga ele lá acorrentado e ele está, de certa forma, limitado. Conforme diz Calvino ou Lutero, não lembro agora, Satanás é um cachorrinho na mão de Deus, onde ele tem uma coleira e ele pode agir até um determinado momento, onde Deus puxa aquela corrente e ele não pode ir até aquele limite mais. É mais ou menos essa ilustração
E quando Jesus vem, morre, ressuscita e vai aos céus, Jesus coloca os seus inimigos debaixo dos seus próprios pés. Lembra aquela figura lá da mulher, da lua? Efésios capítulo 1 mostra isso. E quando isso acontece, Cristo é exaltado sobre o topo do nome. O nome de Deus e de Cristo Jesus está acima de todos os nomes. Ele é o Rei dos Reis porque ele vence a morte. E aqui então começa o reinado de Jesus. Por isso que nós somos daquela linha escatológica. Volta lá, Helena, rapidinho, lá no começo da nossa linha, pode voltar. Por isso que nós somos, pode voltar mais um. Mais um, não pode voltar mais. Naquela linha do tempo. Isso, essa aqui. Por isso que nós somos da linha que Jesus já reina aqui, ó, nesse período. Nós já estamos reinando em certa parte com Cristo. Eu vou mostrar para vocês o texto bíblico sobre isso. Que Jesus já reina nesse momento. E que ele amarrou Satanás, e Satanás tem as suas limitações. Porque essa prisão de Satanás, essa restrição no mundo espiritual, é um decreto que a gente chama de decreto jurídico. Jesus conquistou isso de forma legal. Veja, por exemplo, em relação à chave, às correntes, é tudo uma simbologia desse aprisionamento. Não acontece isso, né? Ele foi condenado, ele foi julgado e está agora preso. E Jesus, ao impor essa limitação sobre Satanás, a gente vê isso, por exemplo, Marcos capítulo 25, verso 27, onde Jesus fala que não é possível entrar na casa do valente, roubar os bens desse valente, sem antes amarrar o valente. Em João capítulo 12, versos de 20 a 33, Jesus diz que duas coisas iriam acontecer em relação a Satanás. Primeiro, que o julgamento do mundo e a expulsão do príncipe desse mundo. E esses mesmos termos estão aqui em Apocalipse. Em Lucas, por exemplo, ele fala, capítulo 10, da submissão de demônios ao poder de Deus por meio dos discípulos, que é o que acontece conosco hoje. Os demônios se submetem à igreja e aos discípulos por causa do poder que Deus já nos deu. Você pode notar que no Antigo Testamento não tinha essas manifestações constantes de demônios. As pessoas não iam lá expulsar demônios geralmente, mas isso acontece muito mais com a inauguração do Novo Testamento, com a vinda de Jesus. Então, quando Jesus encarna, morre, ressuscita e vai até os céus, essa batalha, essa vitória de Cristo sobre os poderes do mal é descrito aqui em Apocalipse, capítulo 19 e capítulo 20. Porque, irmãos, Colossenses 2,15 mostra que Jesus despojou os principados e potestades, foi lá e roubou eles e os expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Colossenses 2. E esse triunfo, então, impõe agora uma limitação e um poder de restrição do mal. Quero que você lembre da tentação de Jesus. Numa daquelas tentações, o que Satanás oferece para Jesus? Olha, Jesus, se você me adorar, eu vou te dar essas glórias desse reino. Eu vou te dar os poderes desse mundo, porque o próprio Satanás fala, Lucas capítulo 4, verso 6, porque ele foi me entregue. E aí o que Jesus fala em outras palavras? Não, eu não aceito a sua oferta. E é incrível, olha só um parênteses. Se Jesus tivesse aceitado, se ele pudesse cair em tentação, ele teria as autoridades e a glória dos reinos da terra. Não é isso que acontece hoje? Quem é que reina nessa terra hoje, irmãos, figurativamente? É o mundo, é o pecado, são os reinos desse mundo. Então, se Jesus aceita aquela proposta de Satanás, ele ia ter a glória e os reinos desse mundo. Só que Jesus não teria autoridade espiritual se ele aceita aquela tentação de Satanás. Mas aí Jesus responde o quê? Não, pois só a Deus devemos adorar. Em outras palavras, então, Satanás oferece aquela autoridade, mas como que Jesus acaba conquistando aquela autoridade? De forma legal, vivendo, morrendo, ressuscitando e indo ao céu. Aquela autoridade que Satanás tinha oferecido a Jesus lá na tentação, ela é conquistada de forma legal por sua morte, ressurreição e ascensão para Deus. E aqui, irmãos, vai uma lição para nós. Irmãos, é como se Jesus parafraseasse e dissesse outra coisa. Não, eu vou conquistar essa autoridade, Satanás, que você está me oferecendo. Só que eu vou conquistá-la de outra maneira. E aqui, meus irmãos, tem muita gente aceitando as ofertas de Satanás. Tem muita gente aceitando as ofertas da forma de comandar no mundo. Não tendo paciência,
não tendo jeito de Deus andar, não tendo os caminhos e as maneiras de Deus andar, prefere as coisas desse mundo agora, prefere aceitar as propostas do inimigo do que aquilo que Deus tem para ele eternamente e futuramente. Porque Jesus precisou perseverar. Jesus precisou não ceder àquela tentação de Satanás. E ele continuou firme. E ao continuar firme, o que Deus faz? Exalta ele, um nome sobre todo nome, porque ele continuou, perseverou, não cedeu à tentação. Mas nós, muitas vezes, queremos o caminho do mundo, queremos não ter paciência, queremos do nosso jeito e não da maneira e dos caminhos de Deus, e a gente aceita. Aceita as tentações do diabo, aceita os prazeres desse mundo, aceita estar bem nesse reino, mas lá no final, o que vai acontecer com a gente? Morte. Se você aceitar esse caminho, é morte. Então, se fosse possível Jesus ceder à tentação de Satanás, ele não teria essa legitimidade no mundo espiritual. Jesus então morre, ressuscita e ele recebe toda a autoridade nos céus e da terra, Mateus 28, 18. E exatamente porque agora ele tem toda a autoridade no céu e na terra, não é isso, Mateus capítulo 28? Então agora Jesus é exaltado numa posição acima de tudo e de todos, que Jesus recebe o nome acima de todo nome, Filipenses 2,9, e por isso agora Jesus nos dá essa autoridade. Porque ele tem essa autoridade, você também tem, de ir e fazer discípulos, que é cumprir a grande comissão. Nós devemos ir e pregar a toda criatura, pois não há impedimento espiritual, irmãos, para acontecer que pare o avanço da igreja, porque as portas do inferno não podem prevalecer sobre ela, Mateus capítulo 16. Por isso, quando você está seguro em Jesus, você não precisa ter medo de macumba. Tem crente que tem medo. Você não precisa ter medo de colocarem o seu nome na encruzilhada, o nome seu na boca do sapo, ou ficar com medo de assombração, ou sombras que aparecem na sua casa. Você precisa ter segurança em Cristo, porque em Cristo você tem uma nova realidade, dimensão de autoridade espiritual. Então você precisa, na verdade, é ser salvo, ter essa segurança em Deus, para que você não tenha mais esses medos dessas coisas espirituais. Irmãos, isso é poderoso demais se você entendesse isso. Por isso que é ridículo aquela figuração de Satanás e Jesus numa queda de braço. Não faz sentido aquilo. Satanás é um ser criado, ele é criatura. Então não há, na verdade, uma batalha, porque Jesus é muito maior. E por que ele não pode mais enganar as nações? O texto diz isso. Aponta para essa restrição que Jesus impôs a Satanás. E aí, meus irmãos, entra aquilo que nós somos, que Jesus é por nós, que é o nosso advogado, que ele diz o seguinte: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem te condenará? Cristo morreu por você. Ele ressuscitou por você e ele está à destra de Deus e intercede por cada um de nós. Então, irmãos, isso daqui é uma vitória. Só que essa vitória, meus irmãos, do qual Jesus participa de nós, ele faz você também vitorioso. Por isso que você é mais que vencedor por meio de Cristo Jesus. Vi também tronos, e nestes assentaram-se aqueles dos quais foram dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e nem receberam a sua marca na testa e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, irmãos, essa questão de que João vê dos céus pessoas sentadas no trono, são os santos julgando esse mundo. Irmãos, lá no capítulo 4, mostra exatamente isso. Que os santos vão julgar as pessoas desse mundo. Se hoje você vê muita injustiça acontecendo nesse mundo, saiba que se você é alguém eleito de Deus, você vai julgar esse mundo. E da mesma maneira que agora essas almas clamavam por justiça, em Apocalipse capítulo 6, eles falavam assim: Senhor, até quando essas injustiças vão acontecer que a gente está vendo? Até quando a gente vai ver juízes corruptos? Até quando, Deus, o Senhor vai julgar essas almas? Apocalipse capítulo 6. Aí o que Jesus fala para ela aqui no 20? Vocês vão julgar. Vocês mesmos serão juízes daqueles que perseguiram vocês.
Essas almas que assentaram no trono serão julgadoras junto com Jesus. Isso não é maravilhoso? Glória a Deus mesmo, Hélio. Por quê? Porque eles obtiveram vitória sobre o testemunho de Jesus por causa da palavra de Deus. A vitória, meus irmãos, do cristão é por causa da palavra e do testemunho. É o seu testemunho de Cristo Jesus, é a palavra de Deus que vai te dar a vitória. Não é porque você está na teologia do coach, não é porque você participou da quarta-feira da vitória, como algumas igrejas, é por causa da palavra e do testemunho. Só que é interessante que essa vitória eles receberam, esse é o sinal importante, de que eles não receberam a marca da besta. E o que é essa marca? Muitos falam, né, do 666, eu já falei para vocês, mas para quem não ouviu. A Bíblia aponta, irmãos, para o número 6 como aquele do número do homem, né? O homem foi criado no 6º dia. Então o 666, esse meia tríplice, é o homem completamente homem. Como a trindade é tríplice, né? Ela é completa. O 666, esse homem completamente homem, um homem independente de Deus, um homem fora de Deus, um homem completamente longe, a par de Deus e independente dele. E a marca que a gente vê na testa e na mão não tem nada a ver com chip, mas tem a ver com a forma de pensar e a forma de agir. Mãos é ação, fronte, cabeça é pensamento. Então, ter a marca da besta significa não um chip nas mãos ou na fronte, mas agir como esse mundo e pensar como o mundo. Então, se você quer saber se progressivamente você está sendo atingido pela marca da besta, vê se você está agindo e pensando igual ao mundo. Irmão, se você está agindo com as suas mãos, obras, e se você está pensando igual ao mundo, significa que a marca da besta está sendo implantada com você aos pouquinhos. Mas dizem que eles vieram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Versos 5 e 6 para a gente caminhar para o final. Diz o seguinte: e os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não terá poder, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Aqui, João faz uma coisa interessante. Qual que é a primeira morte? Vamos pensar aqui bem claro, irmãos. Eu tentei simplificar isso aqui ao máximo. Eu não tenho como simplificar mais do que isso. Há 2 mortes e 2 ressurreições, certo? 2 mortes e 2 ressurreições. A primeira morte, que é a morte física, todo mundo vai enfrentar. O ímpio, o crente, todo mundo vai enfrentar. Só que a segunda morte, quem enfrenta é só o ímpio, porque ele está longe de Deus, está afastado de Deus. Então, dessas 2 mortes, a primeira, crente e ímpio, vai enfrentar, mas a segunda morte, que é eterna, lago de fogo, só o ímpio experimenta. Agora, há 2 ressurreições. A primeira ressurreição, o crente experimenta e o ímpio não. Por que é essa ressurreição? Romanos capítulo 6, verso 8, que para aqueles que morreram para uma velha vida, nasceram para uma nova vida, esses foram ressuscitados juntamente com Cristo Jesus. Então a primeira ressurreição, se você é crente, você já vive essa primeira ressurreição. Essa só o crente vive, o ímpio não. A segunda ressurreição, todo mundo vai viver. Crentes e ímpios vão ressuscitar e vão ou para o lago de fogo eternamente morrer, ou para a vida eterna com Deus. Entenderam? 2 mortes. A primeira, ímpio e crente experimenta. A segunda morte, só o ímpio. Ressurreição, 2. A primeira, o crente experimenta, e a segunda, crente e ímpio experimenta. Amém? Essa é a tradução de 2 ressurreições e de 2 mortes. E a conclusão fala que eles reinarão com ele 1000 anos. E aqui está a conclusão de tudo que a gente falou. Irmãos, Cristo reina agora. Cristo subiu aos céus, pegou o livro da mão de Deus, abriu os selos e assentou à destra de Deus, e os eventos já começaram, ele está liderando os fatos e ele já reina. E o avanço do evangelho sobre todas as nações já está acontecendo, apesar de todos os esforços contrários de Satanás e dos demônios, dos anticristos. O avanço vitorioso de Cristo cresce apesar da oposição. Ou seja, nós já somos, você já é, se você está em Cristo Jesus, uma geração eleita, nação santa, povo propriedade exclusiva de Deus, você já reina com Ele.
Nós já somos profetas porque somos proclamadores das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua luz. 1 Pedro 2,9. E é claro que a gente espera a plenitude desse reinado, mas é aquele que a gente vive entre o já e ainda não, aquele conflito, né? E eu usei o caso, acho que da Lua aqui hoje de manhã. É aquela questão da mulher quando está grávida. A mulher quando está grávida, ela enfrenta ao mesmo tempo dores de parto, dores intensas, está machucando, está doendo, está ruim, mas ela espera a alegria do filho nascer, então ela quer ver o filho. Ela quer que o filho nasça, mas se enfrenta às dores. É o que a gente está vendo hoje. A gente vive essa tensão entre o já e o ainda não. O que é o já? Eu já reino com Cristo, já reino com Ele, mas eu estou sofrendo as dores, mas a gente espera o ainda não acontecer, ou seja, o filho não nasceu, eu ainda não reino com Cristo plenamente, que Jesus ainda não voltou. Essa é a tensão de todo crente. Por isso, irmãos, o poder do Evangelho não está numa mensagem triunfalista, do tipo assim, Deus vai satisfazer as suas vontades. Esse não é o poder do Evangelho. O poder do Evangelho não é todos os seus pedidos serem satisfeitos, como Jesus, como um gênio da lâmpada, e você esfrega aquela lâmpada e ele te conserta todos os pedidos. O poder do Evangelho é para vencer o pecado, é para vencer o diabo e você estar com ele reinando. Esse é o poder do Evangelho, é para isso. O poder do Evangelho é para te dar carro, casa, bens, esse é o poder. E o poder do Evangelho que atua nas pessoas, atua em corações duros, de pessoas ruins que antes roubavam e matavam, hoje não roubam mais, de pessoas que eram viciadas, hoje não são mais, de pessoas que não perdoavam, eram amarguradas, e que o poder do Evangelho foi lá e mudou aquela vida. Coisa que eu e você não temos esse poder. E aquele poder que eu e você não tem para mudar a vida de ninguém, você não tem poder para mudar a vida do seu marido, do seu filho, é esse poder do Evangelho que você tem que orar para que haja nas pessoas. O poder do arrependimento, da transformação e da salvação e do reino. Irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus para todos nós. Mas não se choque com o que eu vou falar agora. A Bíblia, ela foi feita sim para revelar-se Deus ao homem. Ela foi sim para mostrar Deus aos homens, mas em primeiro lugar, a Bíblia não fala de você. A Bíblia fala de um Deus poderoso, de uma natureza de um Deus grandioso, da natureza de um Deus poderoso que vence todos os poderes do inimigo. Por isso que o maior objetivo e primário da Bíblia não é ter os seus pedidos resolvidos, mas era ter o seu maior problema resolvido. E qual que é o maior problema seu? O pecado. A separação de Deus, a separação desse reino, você não fazer parte desse reino. Esse é o maior problema que você precisa resolver e tem que ser hoje se ele não está resolvido. E por mais que Deus se importe com os mínimos detalhes da nossa vida, e Ele se importa mesmo, Ele quer te abençoar financeiramente, eu creio também, mas as bênçãos, essas que eu falei agora, espirituais, são infinitamente maiores do que as bênçãos que você pode pensar em ver. E você tem que desfrutar disso. Amém? Vamos orar?